Durante a leitura do testamento, meus pais sorriram quando o advogado entregou um cheque de US$ 10 milhões para Vanessa. Depois se viraram para mim e disseram, com frieza, vá ganhar o seu próprio dinheiro. Eu não chorei. Nem hesitei. Apenas fiquei ali, encarando a mesa polida, fingindo que não ouvia meu próprio pulso martelar nos ouvidos. Mas então, algo mudou. Um homem mais velho, de terno cinza, levantou-se. Ainda há outro documento, anunciou, enquanto abria um envelope envelhecido, com a caligrafia familiar do meu avô. O sorriso sumiu do rosto da minha mãe. Os dedos do meu pai se contraíram. Vanessa apertou os olhos com desconfiança. Aquele envelope mudava tudo. Era o início de uma tempestade que desmantelaria cada mentira cuidadosamente construída. E ela começava em um lugar que eu não via há mais de um ano, o rancho do meu avô, nos arredores de Charleston, onde o vento que antes soava como acolhimento agora carregava o peso de segredos antigos. Desde a primavera anterior à morte dele, eu não colocava os pés lá. Era estranho como algo tão conhecido podia parecer tão estranho. O cascalho rangia sob minhas botas quando saí do carro, e os sinos de vento na varanda que um dia embalaram os verões e o chá quente nas janelas agora soavam ocos. Como ecos de algo perdido. Hesitei antes de bater. A porta branca ainda estava com a tinta descascada, como sempre. As magnólias ainda se curvavam levemente para o leste. Mas, desta vez, eu não me sentia bem-vinda. Quando a porta rangeu e se abriu, esperei encontrar silêncio. Em vez disso, ouvi, então, resolveu aparecer. A voz da minha avó continuava a mesma firme, cortante como vidro. Ela estava de braços cruzados, o queixo rígido. Fiquei ali, imóvel, tentando ler algo em seu rosto. Calor, alívio, surpresa, mas encontrei apenas frieza. Vovó, o que está acontecendo? Perguntei, me aproximando. Disseram que você estava ocupada demais, que não queria ser incomodada, que tinha uma nova vida. A voz dela vacilou, depois voltou a endurecer. Seu avô chamou por você, Clary. Todos os dias. No leito de morte. Ele perguntava por você. Engoli em seco. Minha garganta secou de repente. Isso não é verdade. Eu tentei ligar. Cheguei em março. A Vanessa estava aqui. Ela disse que não havia ninguém em casa. Os olhos da minha avó se estreitaram. Nós estávamos aqui. Sempre estivemos. O silêncio que veio depois foi longo e cortante. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e entrou. Eu a segui. O ar dentro da casa parecia mais denso, como se as paredes segurassem o fôlego. Ela voltou com um bloco de notas de couro gasto nas mãos. Esse é o número para o qual ele ligava, disse, me estendendo o telefone. Reconheci de imediato a caligrafia firme, elegante, com uma leve inclinação. Mas, esse número aqui não é meu. Como assim? Ela perguntou, confusa. Vó, esse número nem se parece com o meu. Eu tenho o mesmo desde a faculdade. Ela ficou olhando para o bloco, franzindo o senho. Eles nos disseram que você tinha mudado de número. Que não queria ser encontrada. Que tinha vergonha da família. Não, exclamei, recuando até a parede. Eles mentiram para você. Fizeram isso de propósito. Me afastaram de vocês. As mãos dela começaram a tremer. Ela se deixou cair na poltrona antiga ao lado da lareira, como se o peso da verdade tivesse quebrado seus joelhos. Disseram que o funeral seria ao meio-dia, murmurei. Mas quando cheguei à igreja, ela estava vazia. Ela levantou os olhos, o rosto pálido. Foi às 9, respondeu com suavidade. Contaram a todos que você não apareceu, que você não se importava. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu jamais teria perdido o funeral dele. Nunca. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Um silêncio espesso. E então, algo dentro de mim se partiu como uma rachadura se abrindo em uma represa. Meu peito apertou, minha visão se embaçou. Afundei ao lado dela, segurando sua mão como uma criança perdida. Eu não sabia, sussurrei. Nem sabia que ele estava doente, até ser tarde demais. Sua expressão suavizou, e sua mão roçou a minha com leveza.
Agora sabemos a verdade. É isso que importa. Nós sabemos. Ficamos ali por um bom tempo. O silêncio não era desconfortável, era pesado. Denso com tudo o que nunca foi dito. O velho relógio sobre a lareira parecia mais alto do que antes, e o vento lá fora arrastava folhas secas pela varanda como lembranças inquietas. Por fim, vovó se levantou. As mãos tremiam levemente, mas havia um brilho nos olhos que eu não via há anos. Vou ligar para eles, disse. Ligar para quem? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até o telefone de disco antigo na parede da cozinha, o mesmo que o vovô se recusava a trocar, e começou a discar. Cada giro do disco soava intencional, pesado, como a pontuação final de uma frase muito engasgada. Observei seus dedos finos, marcados pelo tempo, mas firmes e decididos. Quando a ligação completou, sua voz saiu fria, afiada. Beth, quero você, Jacob e Vanessa aqui. Agora. Houve uma resposta abafada do outro lado da linha, mas ela interrompeu. Não, não pode esperar. 1 hora. Estejam aqui. E desligou sem dizer mais nada. Depois se virou para mim. O advogado também está vindo. Pisquei, surpresa. O advogado do vovô? Ela assentiu. Seu avô deixou algumas instruções. Pediu que fossem lidas apenas com todos presentes. E é isso que vamos fazer? Não respondi. Apenas assenti. Durante a hora seguinte, fiquei sentado à velha mesa da cozinha, passando o dedo pela borda da madeira mesma onde vovô tomava café enquanto lia os jornais científicos que eu mandava da faculdade. A mesma onde ele me perguntou pela primeira vez sobre meu curso de comunicação B, onde, um dia, eu disse que queria estudar a memória das plantas. E ele não riu. Olhei ao redor. As mesmas cortinas. O mesmo zumbido da geladeira antiga. Mas o ar parecia outro. Passos soaram na varanda. A campainha tocou. A mão da vovó pousou no meu ombro. Fique aqui. Eu te chamo quando for a hora. Da cozinha, consegui ouvir a chegada deles um por um. A voz doce demais da minha mãe. Ai, meu Deus, o cheiro aqui continua o mesmo. A calma forçada do meu pai. Achei que já tivéssemos resolvido isso. E o suspiro entediado de Vanessa. Sério? Isso não podia esperar até o espólio terminar o processamento? Depois, silêncio. E então, a voz da vovó mais fria do que eu jamais ouvirá. Por favor, sentem-se. O Sr. Harold Kim está a caminho. Ele vai ler as instruções finais de Walter. Consegui imaginar os rostos deles confusos, desconfiados, um pouco irritados. Eles não sabiam que eu estava ali. Nem imaginavam o que os esperava. E, para ser sincera, nem eu sabia. Mas, lá no fundo, eu tinha esperança. Esperança de que, pela primeira vez, alguém finalmente dissesse em voz alta aquilo que sempre esteve claro para mim, que o que eles fizeram não foi amor. Que o silêncio, a exclusão e a manipulação não foram equívocos. Foram escolhas. A porta da frente rangeu mais uma vez. Uma nova voz preencheu o ar firme, profissional. O advogado havia chegado. Isso não vai demorar muito, ele disse. Mas isso precisa ser feito da maneira certa. Essa foi minha deixa. A voz da minha avó ecoou da sala. Clary, pode entrar agora. Levantei-me. Meu coração batia descompassado. Quando atravessei a porta da cozinha e entrei na sala de estar, 3 cabeças se voltaram ao mesmo tempo. Os olhos se arregalaram. As expressões se desfizeram num piscar de olhos. O sorriso da minha mãe congelou no rosto. O maxilar do meu pai se contraiu. O rosto da Vanessa empalideceu. O ar parecia carregado, estalando como eletricidade antes de uma tempestade. Não era só surpresa, era medo. Os 3 ficaram me encarando. Minha mãe piscava como se tivesse visto um fantasma. Meu pai ajustou a gola da camisa, um tique nervoso que eu não via desde a infância. Vanessa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era como se alguém tivesse arrancado o roteiro das mãos deles no meio do espetáculo. Endireitei as costas. Se esperavam que eu me encolhesse, iam se decepcionar. Minha avó apontou para a poltrona vazia em frente a eles.
Sentei-me devagar, controlando a respiração. O Sr. Kim, o advogado, fez um leve aceno cortês, mas impossível de decifrar. Em seguida, abriu sua pasta de couro e retirou um envelope pardo, espesso. Este, começou ele, é o testamento final de Walter Rua Wittmann, registrado e selado a seu pedido. Além dos documentos legais, ele incluiu uma carta manuscrita, a ser lida em voz alta. Ninguém disse nada. Ele pigarreou e começou a leitura, para minha esposa, Margaret Wittmann. Minha avó nem piscou. Deixo o rancho da família, a casa e fundos suficientes para seu conforto e cuidado. Ela saberá onde encontrar o restante. Virou a página. Para minha neta, Clary Wittmann. A sala pareceu encolher. Eu senti. O ar ficou denso. Deixo Wittmann Research Annex, localizado na 317 Laurel Creek Road, Charleston, incluindo todos os equipamentos de laboratório, contas de financiamento, patentes de pesquisa ativas e toda a propriedade intelectual registrada sob Wittmann Innovation. Um suspiro que não era meu quebrou o silêncio. Os olhos da minha mãe se voltaram imediatamente para Vanessa. Mantive minhas mãos entrelaçadas no colo. O Sr. Kim continuou. E, por fim, o restante dos meus bens, participações financeiras, ações e fundos de aposentadoria será dividido igualmente entre minhas duas netas, Clara e Vanessa Wittmann. Foi como uma bomba. Silenciosa, porém devastadora. A explosão veio segundos depois. Vanessa levantou de um salto. A cadeira arrastou com um rangido agudo. O quê? Gritou. Ele deu para ela o anexo. Toda a instalação? Isso é insano. Sua voz estava rouca de incredulidade. Você me disse, acusou, apontando para nossos pais. Vocês disseram que tudo seria meu. Que se eu continuasse visitando, sorrindo, sendo gentil, tudo seria meu. Os lábios do meu pai se comprimiram, mas ele permaneceu em silêncio. Minha mãe encarava o chão, como se ele pudesse abrir um buraco para engoli-la. Eu apenas fiquei ali, observando o colapso. O Sr. Kim ergueu a mão, sereno. Ainda mais. Ele olhou para mim. O Sr. Wittmann também deixou uma carta pessoal para Clary. Pediu que fosse lida em voz alta, diante da família. Vanessa soltou uma risada amarga. Ninguém a acompanhou. Minha avó abriu a gaveta ao lado e lhe entregou uma carta dobrada. Ele escreveu isso uma semana antes de morrer. E me fez prometer que seria lida. O advogado desdobrou o papel com cuidado. A folha estava amassada, mas intacta. A caligrafia do vovô preenchia a página larga, firme, confiante. Para minha querida Clary, começou o Sr. Kim. Se você está ouvindo isto, é porque eu já me fui. Mas minha fé em você continua firme, mais forte do que nunca. As palavras me atingiram como uma brisa morna atravessando uma janela aberta. Você sempre foi a quieta. A observadora. A pensadora. Aquela que perguntavam por quê quando ninguém mais se importava. Vanessa afundou de volta na cadeira. Os dedos da minha mãe se torciam nervosamente no colo. Meu pai desviava o olhar, encarando a janela. Você construiu sua própria verdade dentro de uma família que nunca soube respeitar a sua. E quero que saiba, você nunca foi um erro. Você foi o legado do qual mais me orgulhei. As lágrimas embaçaram minha visão, mas eu mantive o olhar firme. Queria que todos ouvissem. Cada palavra. Cada palavra era como um golpe. Mas a voz do Sr. Kenny permanecia firme, mesmo quando o peso daquelas frases parecia alterar o ar da sala. Eu vi você com aquele caderninho aos 7 anos, medindo o tempo que a chuva levava para encher um copo. Vi como seus olhos brilhavam ao descobrir padrões, enquanto os outros só viam bagunça. Meu peito apertou. Eu me lembrava daquele caderno. Ainda o guardava. Vi como sua alegria murchava quando sua mãe a ignorava. Como seu pai mudava de assunto sempre que você compartilhava algo de que se orgulhava. Ouvi a respiração profunda da minha mãe. Não olhei para ela. Vanessa era mais fácil para eles. Ela brilhava do jeito que eles entendiam. Mas você, Clary, você brilhou de uma forma que eles não conseguiram traduzir. E, em vez de aprender sua língua, preferiram te silenciar.
Vanessa se remexeu na cadeira, os braços cruzados com força. Não a culpo totalmente. Ela apenas interpretou o papel que lhe foi dado. Mas você, Clary, você escreveu o seu. E isso, minha menina, exige coragem. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não me preocupei em limpá-la. Lembro do dia em que você ganhou sua primeira feira de ciências. E me pediu para esconder o troféu. Disse, talvez, se eu não mostrar, eles parem de olhar para mim como se eu fosse de outra família. Um suspiro abafado veio do outro lado da sala. Talvez meu pai. Você merecia celebração, Clary. Não invisibilidade. E embora eu não possa apagar o passado, posso te dar algo que seja só seu. Um lugar onde você possa construir livremente, sem pedir desculpas, longe das sombras deles. O Sr. Kenny fez uma pausa. Dobrou a carta com cuidado. O silêncio que veio depois não era vazio. Era denso, cheio de memórias, ressentimentos e, por fim, clareza. Engoli seco e pigarreei. Eu me lembro daquela feira de ciências, disse em voz baixa, rompendo o clima. Mamãe não foi. Tinha o ensaio da Vanessa. Vanessa abaixou a cabeça. Me vi voltando para casa com aquele troféu na mão, como se fosse um erro. Um pecado. Papai, por fim, falou, Clary, não é hora de reviver o passado. Não, respondi com a voz firme e seca. É a única vez. Porque tudo que eu ouvi de vocês dois foi, porque não pode ser mais como sua irmã. Virei o rosto para Vanessa. E de você? Toda vez que eu tentava me orgulhar de algo, você transformava isso numa ameaça. Ela riu, sarcástica. Ah, por favor. Você sempre se fez de vítima. Eu trabalhei pelo que tenho. Assenti lentamente. Quer dizer, visitava o vovô quando era conveniente. Sorria quando pediam. Dizia as coisas certas, porque sabia que teria recompensa. A expressão dela endureceu. E daí? Acha que você é tão pura assim? Você sumiu por anos. Não. Minha voz subiu. Eu fui silenciada. Você disse pra vovó que eu não queria vê-la. Deu ao vovô um número falso. Você garantiu que nenhuma mensagem dele me alcançasse. Isso não é ausência. Isso é sabotagem. Minha mãe se levantou bruscamente. Chega. Clary, você está distorcendo tudo. Essa família já passou por muita coisa. Essa família, interrompeu minha avó com firmeza, viveu uma mentira. E eu permiti isso por tempo demais. Minha mãe virou-se para ela, atônita. Mãe, não. Eu vi vocês ignorando a dor da Clary. Acreditei quando disseram que ela não ligava. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter escutado. Meu pai se remexeu na cadeira, desconfortável. Olha. Clary teve educação, acampamentos de pesquisa, viagens. Isso não veio do nada. Não, respondi. Mas também não veio de vocês. Foi o vovô. Cada centavo. As bolsas de estudo que ele encontrou, as passagens, os diários que ele assinava para mim. Metade do tempo vocês nem sabiam onde eu estava. Minha voz falhou. Vocês me fizeram sentir um peso. Ele me fez sentir vista. Vanessa levantou-se, as mãos tremendo. Isso é ridículo. Disseram que tudo seria meu. Eu fui quem ficou. Eu era a filha boa. Não, disse eu, com calma. Você foi a artista, a escolhida. Eu era escondida. Mas o vovô nunca me esqueceu. E agora, você não pode mais me apagar. O rosto de Vanessa se contorceu de raiva. E por que você deveria ganhar alguma coisa? Só porque é uma nerd deprimida de jaleco? Sorri, sem arrogância. Não. Eu recebi algo porque conquistei o amor dele de verdade. E essa é a única coisa que você nunca entendeu, amor não é uma performance. Foi então que minha avó se levantou. Caminhou até o centro da sala com passos lentos, mas firmes, inabaláveis. Lamento que Walter tenha deixado algo para você, disse ela, olhando diretamente para Vanessa.
Você interpretou o papel direitinho, sim. Mas nunca foi amor. Foi uma troca. E tenho vergonha de não ter percebido isso antes. Ela se virou para todos. Saíam. Vocês não são bem-vindos aqui. Minha mãe engasgou. Mãe, não. Fora, repetiu vovó. Agora. Por um momento, ninguém se mexeu. Até que Vanessa pegou a bolsa e saiu furiosa, os saltos batendo no assoalho como tiros. Meus pais vieram logo atrás, atordoados, murmurando algo sobre contestar legalmente o testamento. Mas, pela primeira vez na vida, eles foram embora sem levar nada com eles. A porta se fechou. Sem escândalo. Apenas firmeza. Fiquei ali, parada, sem saber o que sentir. A sala estava em silêncio. Não era tenso. Não era triste. Era livre. Minha avó passou por mim e se sentou lentamente no sofá. Suas mãos, que haviam tremido minutos antes, agora repousavam serenas no colo. Eles vão voltar, murmurei, quase num sussurro. Sempre voltam. Talvez, ela respondeu. Mas desta vez, não precisamos deixá-los entrar. Demorei para absorver aquelas palavras. Por tempo demais, vivi sob um contrato invisível. Se eu fosse boa o bastante, útil o bastante, brilhante o bastante, talvez fosse notada. Talvez um dia me chamassem de filha, de irmã, de família sem hesitação. Mas ali, com as palavras do meu avô ainda ecoando na sala, algo finalmente se tornou claro. Eu estava tentando ganhar amor de pessoas que nunca tiveram nenhum para dar. O vovô, ele já sabia disso. Muito antes de mim. Acho que preciso de um pouco de ar, falei. Minha avó assentiu, e fui até a varanda dos fundos. As tábuas rangiam sob meus pés, um som que antes significava lar. Agora, parecia significar mudança. As magnólias ainda floresciam no canto do jardim. Atrás da cerca, o mesmo campo de terra vermelha onde meu avô me ajudou a construir minha primeira estufa. Eu era só uma menina. A estrutura caiu em 2 semanas. Ele disse que foi um desastre total. E rimos disso por anos. Pensei naquela garota de 10 anos, com os joelhos sujos e os olhos cheios de mundo, e me perguntei há quanto tempo ela havia sido soterrada por expectativas que nunca foram dela. Quando voltei para dentro, minha avó estava colocando a chaleira no fogão. Movia-se devagar, mas cada gesto era firme e intencional. Sabe, ela disse, Walter começou a planejar aquele anexo de pesquisa há 5 anos. Antes mesmo de ficar doente. A encarei, surpresa. Ele queria que você tivesse um lugar onde não precisasse de permissão para ser quem é. As lágrimas vieram antes que eu pudesse detê-las. Não eram tremidas, nem dramáticas, eram calmas. Um tipo diferente de choro. Um alívio. Naquela noite, dormi no meu antigo quarto pela primeira vez em anos. O papel de parede estava desbotado, o colchão, mole demais. Mas o teto ainda tinha as estrelas que brilham no escuro, aquelas que meu avô colou comigo quando eu tinha 9 anos. Fiz questão de organizá-las em constelações corretas. E ele nunca questionou. Deitada ali, percebi outra coisa. A casa, já não parecia mais assombrada. Parecia que tudo estava, de alguma forma, se recompondo. Na manhã seguinte, preparei café para nós duas e levei até a mesa da cozinha, aquela mesma que eu costumava evitar sempre que meus pais apareciam. A vovó dobrou o jornal e me deu um sorriso cansado, mas cheio de ternura. E agora? Ela perguntou. Acho que vou ver o anexo. O laboratório, respondi. Ela sentiu, com os olhos úmidos. Ele gostaria disso. Olhei pela janela. A luz do sol passava suave pelos galhos das magnólias. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia pressa, nem urgência. Não precisava provar nada a ninguém. Não precisava me explicar. E, o mais importante, eu não me sentia invisível. Mais do que qualquer quantia, mais do que qualquer herança, aquele momento foi o primeiro presente verdadeiro que recebi da minha família. Porque a única pessoa que realmente acreditou em mim deixou algo muito maior que bens, ele me deixou permissão para recomeçar. A primeira vez que vi o anexo, ele não parecia um laboratório. Parecia um celeiro reformado, e era isso mesmo.
No fim de uma estrada empoeirada perto de Laurel Creek, a construção simples tinha vigas de madeira largas, telhado de zinco e portas duplas que mais lembravam um estábulo do que um centro de pesquisa. Mas por dentro era pura magia. As paredes do lado leste eram cobertas por painéis de vidro, deixando a luz da manhã entrar completamente. As bancadas estavam arrumadas com equipamentos novinhos, microscópios, centrífugas, tablets de dados, uma impressora 3D ainda embalada. E prateleiras com caixas fechadas, com meu nome nelas. No centro da sala, uma mesa de trabalho. E em cima dela meu antigo caderno. Aquele que eu achava perdido desde a faculdade. Capa gasta, páginas rasgadas, caligrafia bagunçada e diagramas de sistemas de comunicação de abelhas. Meus joelhos quase cederam. O vovô não tinha só construído um laboratório. Ele construiu um lar para minha mente. Nas semanas seguintes, me mudei para o anexo em tempo integral. Recrutei 2 amigos da pós-graduação tarêmica que, como eu, ainda acreditavam teimosamente que a ciência podia ser humana. Começamos pequenos, uma bolsa local para pesquisa de microirrigação. Depois, uma parceria com uma cooperativa agrícola para testar rotações sustentáveis de culturas. Cometemos erros. Queimamos equipamentos. Choramos por propostas rejeitadas, por modelos de dados que não fechavam. Mas aparecíamos no dia seguinte. Sempre. Abri as portas de um lugar onde ninguém me pedia explicações. Onde ideias não eram ridicularizadas, apenas testadas. Onde ser intensa, silenciosa ou inteligente não era algo que precisasse ser corrigido. Numa tarde, depois de uma rejeição particularmente dura, me vi sozinha no anexo. As luzes apagadas, o chão coberto por rascunhos e xícaras de café. Sentei perto do armário de armazenamento e tirei da bolsa a carta do vovô, aquela que pedia ao Sr. Kenny para guardar comigo. Desdobrei o papel, encontrei a frase que já havia lido 100 vezes e sussurrei para o vazio. Você escreveu seu próprio papel. Não era apenas um elogio. Era um chamado. Naquela noite, escrevi uma nova proposta. Não era sobre irrigação. Era um programa de ciências para jovens em escolas rurais para crianças como eu fui, caladas, curiosas, invisíveis. Chamamos de Iniciativa Pequeno Cientista. No primeiro ano, trabalhamos com apenas 12 alunos. Eles vinham de escolas onde os livros didáticos ainda estavam amarelos pelo tempo, onde ninguém jamais tinha segurado um microscópio. Demos a cada um deles um caderno de couro, uma réplica do meu com as palavras do vovô gravadas na primeira página. Escreva o que eles não entendem. Um dia o mundo vai entender. No outono, uma menina tímida chamada Ember, 13 anos, sempre escondida atrás do próprio cabelo, me mostrou páginas e páginas de observações sobre o comportamento de abelhas. Feitas sozinha. Em silêncio. Seus cálculos estavam tortos, a gramática confusa. Mas sua mente brilhava. Quando eu disse isso a ela, ela me olhou como se eu tivesse lhe entregado um planeta. Você realmente leu? Ela sussurrou. Eu sorri. Claro que sim. E foi naquele instante que compreendi. Não se tratava de substituir o que perdi. Tratava-se de plantar algo novo, em solo fértil, e deixá-lo crescer sem medo. O e-mail chegou 3 anos depois da leitura do testamento. Era de um advogado, não o Sr. Kim, mas alguém que representava Vanessa Whitman. O assunto era curto e direto: solicitação de visita, anexo de inovação Clary Whitman. Minha primeira reação foi de alerta. Presumi que fosse uma tentativa de reabrir o testamento, contestar cláusulas, mexer em algo que já estava em paz. Mas quando Vanessa chegou, eu mal a reconheci. Nada dos saltos de grife, nada do cabelo perfeito ou maquiagem impecável. Ela usava um casaco azul marinho, grande demais para o corpo. Caminhava devagar, como se quisesse passar despercebida. Eu estava em pé ao lado do retrato do vovô, pendurado acima da recepção. Quando ela o viu, parou. Ele sempre soube quem você era, disse em voz baixa. Mesmo quando eu não soube. Especialmente quando eu não soube. Por um momento, não soube o que responder. Apenas assenti. Eu gostaria de ver, ela pediu. O laboratório. O trabalho. O que você construiu com ele. Eu poderia ter dito não. Mas não disse.
Levei Vanessa para um passeio pelo complexo. Mostrei as estufas, as salas de pesquisa, o mural com fotos dos nossos alunos e da iniciativa científica. Ela pouco falou, mas fez perguntas simples, honestas. Como você financia tudo isso? Para que serve esse equipamento? As crianças publicam os próprios resultados? Quando chegamos à horta comunitária onde famílias locais cultivam alimentos com nossas técnicas, ela parou. Havia crianças colhendo alface, uma mãe e um filho rindo perto das composteiras, um pai medindo a umidade do solo com nossos kits. Vanessa se virou para mim. Sua voz tremeu. Eu não espero que você me perdoe. Fiquei em silêncio. Só queria ver o que ele deixou para você. E o que você fez com isso? Ela não chorou. Mas suas mãos não paravam de se mexer puxando as mangas, traçando círculos invisíveis no corrimão. Deixei que ela ficasse o tempo que quisesse. Sem julgamentos. Sem cobranças. Só a verdade. Não conversamos com frequência, mas desde então, 2 vezes por ano, Vanessa se voluntaria no nosso acampamento científico. Ajuda os alunos com apresentações, ensina a explicar dados em linguagem simples, dá dicas de como se expressar com confiança. As crianças adoram. Algumas a chamam de Coach V. No fim do seu primeiro verão como voluntária, ela me entregou uma pasta. Escrevi um guia de comunicação para crianças tímidas, disse, quase envergonhada. Achei que poderia ajudar. Abri o material mais tarde, naquela mesma noite. Não era perfeito. Mas era gentil, atencioso, verdadeiro. E, pela primeira vez, vi uma versão da minha irmã que não me machucava. Ela nunca pediu desculpas com palavras. Mas apareceu. E isso foi mais do que eu esperava. Talvez fosse o suficiente. Não somos irmãs do jeito tradicional. Mas neste cantinho do mundo que o vovô criou, deixamos de fingir. E isso, de alguma forma, foi o começo de algo real. Já se passaram 6 anos desde a leitura do testamento. 6 anos desde que meus pais e Vanessa saíram pela porta da frente, os passos ecoando na varanda como o fim de uma apresentação sem aplausos. Nunca mais falei com meus pais. Às vezes vejo os nomes deles em e-mails que não abro, ou em reportagens sobre instituições de caridade ou investimentos na Flórida, onde se aposentaram cedo. Não os odeio. Mas também não sinto falta. O que permanece é o trabalho. O anexo cresceu além de tudo que eu um dia imaginei. Aquele celeiro modesto virou um verdadeiro campus de pesquisa, 4 laboratórios, 3 estufas e mais de 60 acres de campos experimentais. Desenvolvemos variedades de sementes resistentes à seca que hoje alimentam milhares de pessoas no sul do país, onde as culturas tradicionais não conseguem mais sobreviver. Fizemos parcerias com universidades, do Quênia ao Brasil, compartilhando descobertas em agricultura regenerativa. E, no mês passado, subi ao palco em São Francisco para receber uma Bolsa Nacional de Inovação Climática. As luzes estavam fortes, mas eu não vacilei. Vestia um terno azul marinho e levava no bolso do peito o relógio de bolso do meu avô, aquele que minha avó me entregou no ano passado. As iniciais dele já quase apagadas. Dentro da tampa, uma pequena foto minha, aos 10 anos, orgulhosa ao lado do meu projeto de comunicação com abelhas, sorrindo de orelha a orelha. Ele carregava isso com ele todos os dias, a vovó me contou. Hoje, o relógio fica na minha mesa, no anexo. Bem onde a luz da manhã bate, projetando pequenos círculos dourados sobre minhas anotações de pesquisa. Alguns dias, falo com ele. Não com palavras, mas em silêncio. Quando um experimento dá errado. Quando uma criança do nosso programa conquista uma bolsa de estudos. Quando lembro de como quase acreditei que eu não importava. Mas ele nunca me deixou desaparecer. Nunca de verdade. E agora eu entendo por quê. Legado não é um monumento. É um mapa. Um caminho feito de escolhas, de gentilezas, de pequenos marcos deixados para trás para que alguém possa encontrá-los quando o mundo tenta apagar tudo. Hoje, minha avó mora num pequeno apartamento anexo à minha casa na cidade. Está mais devagar, um pouco mais esquecida, mas ainda é a pessoa mais perspicaz que conheço. Tomamos café juntas todas as manhãs na sala. Ela me conta histórias do vovô que eu nunca tinha ouvido. Como ele plantou uma árvore só para fazer o pedido de casamento.
Como ele acreditava que a terra podia guardar lembranças de bondade. Como ele sempre soube que eu voltaria. E talvez ele estivesse certo. Talvez eu precisasse ir embora para entender o que significava voltar. Algumas noites, caminho até o fim dos campos do anexo, passando pelos canteiros de irrigação solar, pelos espaços que as crianças usam, até chegar ao velho banco de madeira que meu avô fez com as próprias mãos. De lá, dá para ver as estrelas. As reais, não aquelas que brilham no escuro no teto do meu quarto de infância. Mas, mesmo assim, elas me lembram dela, da menina que eu fui. Aquela que perguntava por quê. Mesmo quando ninguém se importava em responder. Aquela que se recusava a ser apagada. Aquela em quem ele acreditava. E, em noites como essa, quando o vento atravessa as árvores do jeito certo, eu juro que ouço a voz dele soprando entre as folhas. Escreva as coisas que eles não entendem. Um dia o mundo vai entender. E agora, finalmente, ele entende.